Oi meninas, tudo bem? Desculpa a voz, que eu tô um pouquinho gripada, mas prometi pra vocês que eu ia mostrar como que eu fazia a barrinha na fraldinha que tem a picueta. E eu vou tentar gravar aqui pra vocês. Ficar um pouquinho rouca, se o áudio ficar um pouquinho baixo, vocês me perdoem, que aí numa próxima eu tento gravar novamente, se acaso não ficar bom, tá bom? Então essa daqui ela já tá pronta, tá? Eu coloquei aqui só pra mostrar pra vocês mesmo como que ela fica, né? Esse barradinho lindo aqui, com a picueta aparecendo aqui embaixo. Tem muita gente que fala, ai Marais, mas eu vou comprar fralda com a picueta, como que eu vou fazer com a parte de baixo? Então é essa parte que eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, tá? Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual que é a distância que a gente colocou, que a gente bordou, né? Vai ver qual que é a distância que eu tenho aqui. A gente procurar deixar, só um pouquinho, que aqui tá rodando. Voltei. A gente tem que procurar deixar aqui embaixo uma distância que dê pra colocar um barradinho bonito, barradinho não muito pequeno, mas também não muito grande para poder sobrar espaço aqui em cima pra mamãe poder usar, né? Porque não adianta colocar um barradinho lindo, se bem que essas fraldinhas bordadas, elas quase não usam pra limpar a boquinha, é mais pra cobrir o rostinho, às vezes na hora de amamentar, né, também. Mas é importante a gente deixar um espaço para que minha mãe possa utilizar também. Então, o certo é a gente deixar aqui. Eu vou pegar uma régua e vou medir mais ou menos quanto que eu deixo. Lembrando que a minha fralda é a fralda quadriculada, eu não uso a fralda com barrado, que eu me adaptei com essa daqui, porque antes eu comprava fralda por metro. Então, eu me adaptei com essa, comecei a comprar ela com a picueta, então eu continuei trabalhando com ela do mesmo jeito, né? Só a única diferença é que ela começou a vir com picueta agora e no mesmo tamanho que eu trabalhava. Então eu me guio muito pelos risquinhos que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar pra vocês verem. Eu me guio muito pelos risquinhos que ela tem, porque ela é todinha quadriculada. Tem a dessa daqui também, mas eu ainda não comprei porque eu ainda tenho um estoque da minha, que ela é quadriculada, mas aqui ela tem a faixa pintboard. Ela tem aquela faixa que é lisinha, sem os quadrinhos. Mas aí vai muito do gosto de cada um. Vou ensinar pra vocês na minha fralda, mas aí dá pra vocês utilizar em qualquer fralda que tenha picueta, independente de marca, tá? E o que eu vou mostrar aqui pra vocês não é uma regra, tá? É o jeito que eu aprendi, que eu achei mais fácil pra fazer, a forma que eu me adaptei pra poder estar fazendo e que pra mim é uma forma mais rápida, certo? Então eu vou mostrar pra vocês agora, vou pegar uma outra fraldinha pra gente poder começar, tá bom? A minha máquina já tá ligada, precisei desligar a luz porque ela tava perdendo um pouco a claridade pra vocês. Então o que eu vou fazer, a fraldinha que eu vou fazer agora é essa daqui, né? A gente não colocou, eu não tenho nada de barradinho nela, ela só tá bordada e com aqui. Geralmente, aqui, como a minha é em quadrinhos, eu não sei falar a medida certinha que eu deixei. Por isso que eu tenho que pegar a régua pra medir. Mas aqui eu geralmente deixo entre 5 e 6 quadradinhos até começar o bordado pra ficar um tamanho legal aqui. Aí depois eu meço o meu tecido que eu vou usar embaixo, né, aqui. E não esquecendo da parte que eu vou colocar em cima. Porque essa parte aqui, se a gente medir todo esse pedaço aqui, ó, só com essa parte aqui, na hora que a gente, ó, vamos supor que eu tivesse colocado ela aqui, tá vendo? Aqui embaixo já tivesse costurado. Essa parte aqui de cima, ela ia ficar em cima do meu bordado, não ia ficar legal, né? Então, aqui a gente tem que medir essa parte de acordo com a distância, por isso que eu não vou passar medida de tamanho de tecido pra vocês, porque aí isso vocês vão fazer de acordo com o gosto, né? Se vocês gostam menor, se vocês gostam maior, se a fralda de vocês é maior, se a fralda é menor, então vocês vão medir essa distância. Mediu essa distância, vai medir no tecido principal que vocês vão colocar de barrado e descontar a quantidade que vocês vão colocar do outro tecidinho em cima, que seria o nosso viés, né? Ele é cortado em debrum, que é aquele corte reto, que não é o corte no ângulo de 45 graus. E ele
eu cortei nesse daqui uma tira de 4 centímetros, dobrei ao meio e vou costurar nessa parte aqui. Geralmente eu faço em fraldas os 4 centímetros, mas pode usar 5, pode usar 6, pode usar 3. Conforme você faz, você dobrando aqui, aí é o tamanho que ele vai ficando. Aí já vai de acordo com o gosto de vocês mesmo. Assim, ó, dependendo se o tecido for muito estampado ou se aqui na imagem tiver muita informação, eu coloco essa parte aqui um pouquinho menor. Então, às vezes eu coloco ele com 3, olha como fica bonitinho também. Com 3 centímetros, a gente vai virar, ele vai ficar com 1,5 centímetros depois. Vocês vão entender o que eu tô falando agora na hora que a gente for costurar, tá? Então, o primeiro passo, a gente reserva a nossa fraldinha. Eu vou pegar o meu viés, que tá, ó, 4 centímetros, dobrei ele ao meio e passei. Então, ele ficou com 2 e 2. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu tecido, que eu vou usar no barrado, com o lado... Esqueci. O lado principal pra cima, né? O lado onde tá estampado. Se ele não tiver estampa, a gente tem que ver qual que é o lado certo do tecido. Vou pegar essa parte aqui, ó, que tá aberta e vou colocar ela pra cá, ó, na pontinha do meu tecido. E vou passar uma costura pra poder fixar esse tecido aqui no barrado. Eu já vou mostrar, já vou passar aqui. Esse eu costuro ele com um ponto mais fechadinho. Aqui na minha máquina, que é a industrial, eu costuro ela no 2,5. Então, eu venho, passo uma costura todinha em volta, com um pezinho de máquina até o finzinho. Não precisa dar retrocesso no começo nem no final, tá? Porque esse daqui a gente vai costurar ele várias vezes, então não tem a necessidade. Certo? Então, ó, costurei ele todinho aqui com pezinho de máquina, ó. Você não tá dando muito foco. Assim, ó. Costurei todinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa partezinha aqui pra cima. Ó. Tá vendo? Aqui é o avesso. Então, eu vou virar a parte pra cima. Às vezes eu vou no ferro, se o tecido for um pouco mais grosso, a gente precisa ir no ferro. Mas esse daqui, como ele é um tecido um pouquinho mais fino, ele assenta bem, então é só a gente esticar ele aqui, ó. Lembrando que, nós costuramos assim, nós vamos simplesmente só virar ele pra baixo, tá? Então, esse tecido, ele vai subir um pouquinho em cima do nosso viésinho aqui que a gente colocou. E aqui atrás ele vai ficar assim, ó. Nossa costurinha vai ficar deitada. Então, aí eu passo assim, a mão. Se for um tecido mais grosso, como eu falei, a gente vai e passa ferro. Aí, volto pra máquina e vou fazer um ponto, um pesponto, né? Nessa parte aqui, ó. Pra poder assentar a costura. Maraísa, por que você não vai fazer essa parte lá na fralda já? Porque conforme, o mínimo de costura que a gente deixar na fralda, ela fica mais bem feita, né? Então, a qualidade do nosso trabalho fica melhor. Então, se eu posso fazer essa costura aqui antes de colocar na fralda, por que não fazer, né? Então, eu vou fazer o pesponto aqui agora. Nessa hora, eu aumento um pouquinho o ponto da minha máquina. Eu coloco ela no 3,5 para ficar um ponto mais bonito, tá? Então, vou passar uma costura de fora a fora. Só um instantinho que a linha arrebentou, eu já volto. Voltei, vamos ver se nós vamos continuar. Eu acendi a luz um pouquinho pra ver se dá pra ver melhor, mas qualquer coisa eu já apago, tá? Então, aqui, ó, bem na beiradinha do tecidinho que virou pra cima, nós vamos fazer um pesponto. De fora a fora, bem na pontinha, sem ser pezinho de máquina. Eu já mostro pra vocês como que vai ficar. Deixa eu apagar a luz que tá sendo melhor. Vou deixar ela assim. Ó, então assim, ó, bem na pontinha. Vamos ver se dá pra vocês verem. Se consigo o foco. Não tô conseguindo. Vamos ver aqui na mesa. Aqui, olha, eu passei a costura bem aqui na pontinha mesmo, só pra ela ficar bem assentadinha.
e não ficar levantando na hora que for passar, não ficar enrugando, certo? Agora, o ponto principal, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar a minha fralda, vou colocar o lado direito da fralda bordado pra cima, vou pegar o meu tecidinho que eu acabei de montar, com a frente dele virada pra baixo, e aqui eu vou medir mais ou menos a distância. Desculpa, coloquei errado. Olha, eu vou colocar a minha fralda pra cima, né, com o bordado pra cima, pegar o tecidinho que a gente acabou de montar e vou colocar ele com o lado direito, a estampa do tecido pra baixo, mas com o viés pro fim, tá? Porque se a gente colocar o viés pra cima, o nosso tecido vai ficar ao contrário. Isso seria se a gente fosse fazer em uma fralda que não tem acabamento de picueta. Então, eu vou ver aqui a distância que eu quero que fique aqui e aqui, mas isso não importa agora, porque a gente vai cortar depois na hora que for virar. Então, o interessante, o processo é aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui assim, seguindo a minha picueta. Então, aqui eu vou sentir aonde tá o meu ponto da picueta. Ó, o meu pontinho da picueta, eu vou pegar uma caneta pra mostrar pra vocês. Ó, o meu pontinho da picueta, ele tá aqui, ó. Dá praticamente um pezinho de máquina, ó. Aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agora, vou levar pra máquina e vou iniciar aqui, ó. Um pontinho antes de começar a picueta pra cá. A gente não passa costura em cima da picueta, senão não vai ficar legal. Deixa eu colocar aqui mais pra cá pra vocês verem. E venho fazendo uma costura, usando a minha picueta de margem para poder fazer. Quando a gente vai pregar um zíper, costurar um zíper, a gente não vai usando os dentinhos do zíper no pezinho da máquina pra gente poder ter uma noção, para ele poder ficar retinho. Então, aqui é o que a gente vai fazer, da mesma forma. Eu vou costurar e já venho mostrar pra vocês. Olha, eu costurei, tá vendo? Ó, retrocesso no início e retrocesso no final. E passei a costurinha aqui, de fora a fora, com a minha picueta pra baixo. Então, aí agora eu vou virar ele pra cima e a minha picueta vai estar aqui. Ah, Maraísa, mas ficou muito pra cima. É porque aqui, na hora que a gente for passar, porque agora a gente tem que ir pro ferro, a gente vai passar fazendo com que esse tecidinho que ficou aqui embaixo venha aqui pra ficar mais bonitinho e fique bem pertinho aqui da picueta, tá vendo? Porque aqui, depois, algumas pessoas não passam pra esse ponto, mas desse jeito que eu faço, eu prefiro passar pra não ficar aquele tecido solto. Então, aí eu vou lá, passo o ferro e venho aqui depois e faço um pesponto aqui nele todinho pra poder ficar bem pertinho da picueta. E aqui, nessa parte que tem que ficou sobrando aqui do lado, eu tiro um pouquinho, se acaso ficou muito grande, viro ele pra dentro, também margeando aqui a picueta, né? Que eu vou mostrar mais ou menos só pra vocês verem o que eu vou fazer lá no ferro, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei assim, ó, aqui mais ou menos, deixa eu só chegar mais pra cá, pra gente fazer certinho. No ferro a gente vai assentar tudo certinho, tá? Um probleminha que tem a fralda com picueta é que ela vem com os cantos arredondados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar bem pertinho assim, ó, pra poder ficar ele certinho. Não tem problema que fique esse biquinho aqui, ó, certo? Então, isso daqui que eu vou fazer lá no ferro, tá? Vou lá montar no ferro e já venho mostrar pra vocês. Olha, fui no ferro, passei tudo certinho, assentei aqui as costuras pra elas ficar certinha. Tô segurando com o prendedor. Agora, eu vou passar uma costura aqui nela pra poder prender. Aqui
E já vou colocar a etiquetinha aqui do lado, passar o pesponto aqui e subir com a costura aqui. E já venho mostrar pra vocês, tá bom? Bom, e assim ficou a nossa fraldinha. Olha, costurei ela aqui, coloquei a etiquetinha, passei a costura aqui certinho, a costura aqui, e aí ele fica bem pertinho da picueta. E aqui, nas costas, ele fica com uma costura aqui e uma costura aqui. Ela é branquinha, quase não dá pra perceber. Certinho? Bom, meninas, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vou deixar esse vídeo salvo no IGTV. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar em inbox. Se tiver alguma sugestão, inbox não, direct. Tiver alguma sugestão também, alguma coisa que vocês quiserem aprender, quiser me falar. Em breve eu venho falar da nossa aula também, que vai ter aula de sapatinhos para bebê. Venho falar com vocês, já tô montando ela. E se vocês gostou, compartilha, comenta, chama as amigas para acompanhar o nosso trabalho também. E muito obrigada, fica com Deus, tchau, tchau.